Olá, meu nome é Priscila, sou psicóloga e neuropsicóloga e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de telesaúde e de como podemos trabalhar em reabilitação neuropsicológica com pacientes idosos através dessa nova forma de intervenção. Como vocês sabem, muito tem se falado a respeito de telesaúde ultimamente, principalmente pelo período no qual nós estamos passando, devido à pandemia, onde as pessoas estão precisando ficar mais dentro de suas casas, evitando sair devido ao risco de contágio. Muitas vezes a telesaúde ela vem de encontro a isso, a poder oferecer ou continuar oferecendo maneiras de intervir com esses pacientes sem que eles fiquem muito tempo sem serem assistidos por esses profissionais. Então hoje eu gostaria de falar especificamente a respeito de como nós podemos trabalhar as diversas funções cognitivas através do meio virtual. Então é possível nós podermos estimular a atenção à linguagem, à memória, a capacidade de raciocínio lógico, enfim, todas as funções cognitivas através do meio virtual. Basta que você consiga adaptar os instrumentos que você utilizava no atendimento presencial para a plataforma virtual. Eu gosto muito de utilizar não só a linguagem, mas principalmente objetos que façam parte do meio no qual o paciente está inserido, porque isso promove uma conexão maior entre o paciente e o terapeuta, além do que pode promover um engajamento maior desse paciente na atividade. Então hoje nós vamos trabalhar não só com memória operacional, mas também com capacidade de nomear. Então eu vou pedir para você separar aí na sua casa objetos que sejam do uso comum, que a maioria das pessoas tenham em suas casas. Então hoje eu separei aqui uma tesoura, eu tenho uma miniatura de cadeira, tenho também uma caneta e separei aqui um caderno. Então, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar o objeto para o paciente. Então, você vai aproximar da tela do celular ou do computador, dependendo do que você for usar, e você vai pedir para ele dizer qual é o objeto que você está mostrando. E aí ele vai dizer que é uma tesoura. Existem alguns pacientes que têm muita dificuldade de nomear, então você pode oferecer uma pista de categoria. É um objeto utilizado para cortar. E aí pode ser que ele consiga se lembrar que é uma tesoura. Mas vamos supor que ainda assim ele tenha dificuldade de dizer que é uma tesoura. Você pode dar então uma pista fonêmica e aí você vai dizer o início da palavra. Então você pode dizer é uma T e aí ele vai continuar dizer que é uma tesoura. Feito isso, você vai imediatamente tirar o objeto do campo de visão do paciente e vai fazer a evocação imediata. Fulano, qual foi o objeto que eu acabei de te mostrar? E aí ele vai dizer que era a tesoura. Mas vamos supor que ele não se lembre. Você vai primeiro oferecer a pista de categoria. Então você vai dizer, era um objeto utilizado para cortar. Qual é o objeto que eu te mostrei? Aí ele vai dizer, é uma tesoura. Se ele tiver a dificuldade, você pode oferecer então a pista fonêmica. Feita essa evocação, você vai partir para o segundo objeto. Então você vai mostrar a cadeira, por exemplo. E aí você vai dizer, que objeto é esse? E aí ele vai dizer que é uma cadeira. Se ele não conseguir nomear, você vai dizer que é um objeto utilizado para sentar. E se ainda assim ele tiver dificuldade, você vai dar o início da palavra para que ele complete e se lembre do nome do objeto. Feito isso, você retira novamente o objeto do campo de visão do paciente e pede para ele imediatamente dizer qual foi o objeto que você acabou de mostrar. E aí ele vai dizer que era a cadeira. Havendo a dificuldade, você vai sempre seguir essa sequência. Apresentar a pista semântica, que é a pista de categoria, e na sequência a pista fonêmica, caso ele não consiga se recordar do nome do objeto. Terminou de fazer a evocação do segundo objeto, você vai de novo voltar lá para o primeiro objeto. E você vai dizer, qual foi o primeiro objeto que eu te mostrei? E aí ele vai dizer que era a tesoura. Se ele não se lembrar, de novo você vai dar a pista sempre de categoria e na sequência a pista fonêmica. Evocou o primeiro, vai para o segundo. Qual foi o segundo objeto que eu te mostrei? E aí ele vai dizer.
Terminou de fazer a evocação desses dois objetos, você vai introduzir um novo elemento e aí você vai mostrar: fulano, que objeto é esse? E aí ele vai dizer o nome do objeto. Sempre oferecendo as pistas de categoria e fonêmica caso haja dificuldade de nomeação. De novo, você vai retirar o objeto do campo de visão do paciente e vai imediatamente evocar o objeto que você acabou de mostrar. Então, ele vai dizer: primeiro eu quero uma caneta. Feito isso, você vai começar lá do início da sua lista. Qual foi o primeiro objeto que eu te mostrei? E depois, qual foi o segundo? Qual foi o terceiro? E assim sucessivamente, você vai sempre introduzindo novos elementos de forma a trabalhar a capacidade de evocação e de memorização dos objetos, oferecendo pistas de categoria e fonêmicas caso haja dificuldade. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa dica, que vocês consigam utilizar essa forma de trabalhar, que também pense em novas formas de poder intervir com esses pacientes utilizando essa nova plataforma, porque eu acredito que mais e mais nós tenhamos aí que se utilizar desses recursos para poder trabalhar com nossos pacientes sem que eles fiquem sem assistência. Então é isso, um beijo para vocês e até a próxima.